Salve, Corinthians! Ótimo dia, ótimo feriado para todo mundo. Olha quem tá aqui. Olha quem tá aqui hoje. Oi, Nina, tudo bom? Hoje eu assisti o jogo ontem, eu dei sorte. Eu dei sorte porque eu sou talismã. Eu tava vendo o jogo ontem, eu dei um pouco de sorte. Fala oi pro pessoal, Nina. Fala oi para as pessoas assim. Hum? Fala oi. Oi, gente. Tudo bom com vocês? Tranquilo? Vocês querem ver a Nina em mais vídeos aqui? Hum? Vocês querem a Nina mais vídeos aqui? O que vocês acham? Corinthians teu com vitória. E aí? Vai ser campeão? Eu não era nascido quando foi campeão, eu não era nascido em 12, então eu quero ver o Corinthians campeão uma vez. Eu posso? O velhinho que tá aqui do lado, ele viu. Ele era nascido em 2002. Eu não era. Ai, gente. Belo dia, bela estreia. E teve uma tristeza no começo do jogo. Vamos falar sobre a partida. E hoje parece que tem boas notícias com relação à grande tristeza que a gente teve ontem. Hoje eu tô com o microfone, hoje eu não esqueci, só que ele tá mal posicionado. Tá aqui. Ok, tem uma luzinha verde, eu não gosto dessa luzinha verde, não gosto nada verde aqui, né, não? Tanto que a Nina, eu sou alvinegra, eu não sou verde, não. Então, o Corinthians começou o jogo ontem surpreendente. Os 10 primeiros minutos do Corinthians foram de manual. O Corinthians ele não deixou simplesmente o Liverpool passar do meio campo, deixou o Liverpool respirar. Entendeu? O Corinthians começou a macetar, parecia que estava jogando na arena. Até o gol sair. Aí eu contei 13 minutos, acho, 12 minutos. Aconteceu de aparecer um avião aqui que, de novo. Aconteceu aí o lance que deixou. Cara, broxou, pra falar a verdade, né? Aquele lance que brocha o jogo, né? Como foi contra o Santo André. Esse microfone eu não tô conseguindo posicionar ele direito. Só antes de eu terminar, de eu continuar a análise, você já está inscrito no canal? Já deixou o like? Pede aí, Nina. Ô pessoal, vocês podem, por favor, quer ver no canal? Se não for pedir muito. Porque sim, ele quer um canal assim que ele pode ser monetizado para ele comprar ração para mim. Vocês podem, por favor? Escreve aí, deixa o like. Aí foi aos 12, 13 minutos, o Renato sentiu e foi substituído. Na hora deu um desespero absurdo, porque ele já tinha sentido com o Santo André, na hora só veio para nossa cabeça ligamento e acabou a temporada. Aí, com mais calma, eu vou dizer agora uma coisa que pode ser aliviante para vocês. Mas o baque da perca do Renato foi imediato em campo. O Lázaro colocou o Maicon, ele tinha opção aí o Maicon ou o Paulinho. Jogo 0-0. Eu entendo ele ter colocado o Maicon. Você olhando de fora, você olhando de maneira fria, talvez não fosse aquele momento. Se fosse na arena, entraria o Paulinho como entrou contra o Santo André. Mas 0-0, jogando fora, estreia da Libertadores, uma pressão absurda. Eu entendo ele ter colocado com o Maicon. Eu entendo o que o Lázaro fez. Deu certo? Não. Foi terrível. A partir dali o Corinthians ficou irreconhecível. O jogo mudou totalmente em 1 minuto. O Corinthians passou a não conseguir mais trocar 2 passes. O Liverpool saiu algumas vezes com boas chances. O Cássio teve que fazer 2 defesas. Teve bola na trave. O Cássio teve que buscar uma bola teve que sair da área para buscar uma bola. Nós, como corintianos, a gente já estava imaginando o Liverpool fazer 1-0. Já estava na conta já. E aí, para o nosso alívio, a gente usou a arma do nosso maior rival, Palmeiras. Já quase nos acréscimos, 1-0, gol do Balbuena, com o escanteio do Fagner. Jogada que era para o Balbuena fazer muito mais vezes, né? Ele tem o quê? Uns 5 gols desde que ele voltou, era para ele fazer muito mais. Mas ontem fez.
valeu, era o que importava e foi importantíssimo ir para o intervalo com 1-0. Porque no intervalo os jogadores puderam conversar com o Renato, ver o que ele está sentindo, voltar com outro espírito. O Lázaro viu que o Michael não deu tão certo, voltou com o Cantilho. E aí, no segundo tempo, o Corinthians brincou. Porque pro Liverpool não tinha mais o que fazer. Vai segurar 1-0? É complicado. O Liverpool não tem time para bater de frente. E aí o Liverpool meio que abriu a guarda. Teve um pênalti no Yuri Alberto. Eu achei que foi, na transmissão falaram que não foi. Depois o Roger Guedes perde um gol feio. Se o Roger Guedes não fosse tão fominha, mas eu não tenho o que reclamar dele. 1, 2, 3, amém. Te amo, Calvo. Ó, tô ficando calvo em sua homenagem. E digo, se o Corinthians ganhar a Libertadores, eu vou pintar meu cabelo de loiro igual você. Pela primeira vez na minha vida, eu nunca pintei o cabelo na minha vida. Eu vou pintar meu cabelo, não vai ser nem platinado, vai ser loiro. O cabelo vai ser loiro igual o seu. Se o Corinthians ganhar essa Libertadores, tá? Tá gravado aqui. Então, aí o Roger Guedes ele perde uma boa chance. Aí na sequência, caixa. Nono gol dele na temporada. O Corinthians segue sufocando, segue tocando a bola bem, mesmo sem o Renato. Mais uma bela trama, mais uma bela troca de passe. Dessa vez o Juliano faz uma grande assistência. O Juliano que vem sendo um jogador fundamental nessa temporada, tá? O Juliano não responde com tantos gols assim, acho que ele nem fez gol nesse ano. Mas a importância do Juliano para o time, a gente viu, por exemplo, na reta final da Copa do Brasil do ano passado. Só que na Copa do Brasil ele fazia gols. Ele é de uma importância absurda, entendeu? Porque ele limpa a área para os outros brilharem. Ele está fazendo mais ou menos o papel que o Danilo fez em 2012. Apesar que em certo momento o Danilo brilhou, fez gols também. Mas o Juliano, ele meio que sacrifica o seu protagonismo para os outros brilharem. É uma belíssima jogada, um belo gol, 3-0 Roger Guedes de novo. O Roger Guedes tem 10 gols em 14 jogos. Para você ter uma ideia, em 2009, o Ronaldo Fenômeno atingiu 10 jogos com 13 partidas. O Roger Guedes, se ele não fosse o tão fominha, ele já teria atingido, teria passado o Ronaldo. Mas o Roger Guedes está fazendo uma temporada, não sendo o 9 fixo, em números do Ronaldo de 2009. Por isso até que eu tô com essa camisa, tá? Obviamente eu não vou comparar os dois, mas eu tô falando temporada. Fazer 10 gols em cartões de jogos são para poucos. Acima disso, eu tava fazendo uma conta, o Ronaldo fez em 13, o Luizão fez em 12, acho que em 99, o Tevez fez em 10 e o Liedson em 2011 fez em 10. Então acho que o Roger Guedes é o quinto a atingir essa marca com menos jogos numa temporada. O Guerreiro, por exemplo, em 2013, ele fez um primeiro semestre ótimo, ele caiu de produção no segundo. Ele demorou também 13 jogos, 14 jogos para fazer 10 gols. 14 jogos. Corinthians campeão paulista, e o Guerreiro muito bem naquele primeiro semestre. Aí o segundo ele dá uma caída. Então a temporada do Roger Guedes até agora é espetacular. Não tenho o que falar. Só que, se ele for um pouquinho menos fominha, Roger Guedes, cara, que parece que melhorou a finalização. Ano passado, que era o que eu mais reclamava de vocês, né? Quem acompanhava o vídeo ano passado no extinto Vai Corinthians, sabe que eu reclamava muito das finalizações do Roger Guedes. Ele melhorou. Mas tem hora que você tenta individualizar a jogada que não necessita. É apenas, como eu falei, é a cereja do bolo. É apenas o glacê do seu bolo. Eu não estou fazendo uma crítica aqui para falar, Roger Guedes, que absurdo. Se você for um pouco mais voluntarioso, meu irmão, você vai fazer uma temporada, você vai para a seleção brasileira tranquilamente. Você vai fazer uma temporada histórica no Corinthians. Histórica, e não tem como não se animar, desculpa, não tem como. O Corinthians, para Nil Fiel, estava acabado, era um time que não brigava por nada,
Renato dependente, não jogava na arena, a gente quebrou tudo, né? Era um time que não brigava por nada, a gente goleou fora de casa, enquanto Palmeiras e Flamengo perderam. Ah, jogaram com o Real, não interessa, perderam para times ridículos também, como a gente. Ano passado, o Palmeiras e o Flamengo também jogaram na altitude contra times ridículos e passaram ferro. Esse ano não. A arena só joga na arena. Não jogamos na arena ontem. Eu acho que aquele estádio que a gente jogou não era arena. Renato dependência. Perdemos o Renato com 11 minutos de jogo e o time jogou bem no segundo tempo. A gente quebrou esses 3 tabus, tá? Então é ponto tudo isso foi embora. Agora eu vou falar do Renato. A ótima notícia que se confirmar, graças ao rezem, que se confirmar vai ser muito bom. Parece que sábado ele vai fazer o exame. Isso já é um bom indício, porque se é ligamento, aquela lesão tradicional que tira o cara da temporada, já fazia hoje, já detectava, já acabou, já ia para cirurgia e ele já nem ficaria mais com o grupo. Então, se vai esperar até sábado, é porque existe a possibilidade do joelho dele desinchar, mas o diagnóstico inicial é menisco. Menisco, ele se resolve. O menisco, ele é apenas um dos ligamentos, não é uma ruptura total. Que aí é aquela cirurgia de 8 meses, que é que o Mosquito teve, o Paulinho teve, o Mosquito vai voltar em breve. Que o Nilmar teve, infelizmente, 2 vezes, muito triste. O Liedson teve uma lesão muito parecida em 2011, e ele conseguiu voltar e ajudar muito o Corinthians a ser campeão brasileiro. Em 12, talvez por o Corinthians não ter tratado direito, em 12 a conta chegou e ele não conseguiu render e acabou perdendo a vaga. Por isso que eles têm que tomar cuidado. O que eu acho que vai acontecer? O Renato acho que vai fazer uma artroscopia, ele deve perder aí uns 40, 50 dias até ele voltar bem. E não vamos ter pressa. Não adianta acelerar a volta do Renato, estourar de novo e acabou a temporada para ele. Eu prefiro que o Renato não jogue a primeira fase da Libertadores. E com a vitória de ontem, o Corinthians tendo 2 jogos em casa na sequência, a nossa classificação está muito bem encaminhada. Eu prefiro não ter o Renato só no mata-mata, do que forçar o Renato a voltar antes de novo, e aí acabou de vez. Então, toda a paciência do mundo com o Renato, tá? Mas tudo indica que não é ruptura de ligamento. Então, isso dá um alívio gigantesco de que pelo menos daqui a um mês e meio, o Renato possa estar de volta. Se for necessário um pouco mais de tempo para ele maturar, para ele fortalecer fisicamente, dê esse tempo a ele. Pelo amor de Deus, não vamos arriscar, tá? E aí, quando abrir a próxima janela, a gente vai ter que ir atrás de um meia para jogar quando ele não puder. Entendeu? Em 2011, o Corinthians não tinha um outro centroavante a não ser o Liedson. Aí o Corinthians aproveitou de uma brecha no calendário para operar o Liedson e voltou cedo. Ele jogou muito. O Liedson, eu não sei como o Liedson não tá no panteão dos grandes ídolos da história do Corinthians. Não é possível, cara. Ele praticamente sacrificou a carreira para dar aquele título de 2011 pra gente, tá? Ele sacrificou a carreira dele. Porque depois a conta chegou e ele não conseguiu mais jogar. Entendeu? Ele trocou a carreira dele, ainda tinha mais alguns anos, para dar aquele título de 2011 pra gente, que ele foi artilheiro do Corinthians naquele campeonato. Cara, ali, Edson, você é demais. Então, o Renato não precisa fazer isso, tá? Então, paciência com o Renato. Se precisar de um pouquinho mais de tempo, a gente aguenta, tá? O Barley tá no estreou ainda, tem o Pedro, tá? O Watson. A gente dá um jeito, cara. O Corinthians tem que se virar. O Cantilho entrou bem ontem, mas eu iria, se eu sou o Lázaro, nessa formação que ele tá com o Rony e com o Fausto, que começou muito bem, diga de passagem. E aí eu colocaria o Juliano e o Paulinho. O Juliano e o Paulinho, de repente, fazendo aí uma função de segundo homem. Ou abre com o Adson ou o Barleta, mas se ele quiser jogar com um time um pouco mais aberto. Mas eu acho que o Fausto
o Paulinho e o Rony podem formar uma trinca tranquilo ali e dar mais liberdade pro Juliano. Seria o teste que eu faria, e aí os dois lá na frente. Se faltar ali um apoio para os dois, aí ele pode testar, tirar aí o Paulinho, tirar o Rony, colocar o Watson ou o Christian, vamos ver como o Christian vai jogar. Eu acho que o Christian deve jogar contra o Remo. Pelo Remo é o jogo perfeito para o Christian jogar. Tá? Então, são as alternativas para, infelizmente, aí o tempo que a gente vai ficar sem o Renato. Tá? Mas dá para empolgar. O Corinthians tem 2 jogos na Arena, tem que ganhar esses 2 jogos. E a gente vai jogar na Argentina contra o Argentinos Júniors, já praticamente classificado. E aí a gente deve ir para a altitude do Del Valle, que é o jogo mais complicado. A gente pode ir com 12 pontos. A gente pode já ir já classificado. E outra coisa muito importante: Palmeiras e Flamengo perderam. O Corinthians tem que terminar essa primeira fase na frente dos dois. Tem. Porque um confronto contra os dois no mata-mata significaria a decisão na arena, exceto na final, que é a final no Maracanã. Tá? Um confronto contra os dois decidido em Itaquera é uma outra história. Tá? Então o Corinthians tem que se esforçar demais para terminar na frente dos dois. Essa derrota, essa sopa que eles nos deram nessa semana, em que os 3 jogaram fora contra times fracos e o Corinthians venceu e eles perderam, faz o seguinte: o Corinthians nos 5 jogos seguintes tem que apenas fazer o mesmo que eles fizerem. Se eles ganhar 4 dos 5 jogos que eles têm, a gente tem que ganhar 4 dos 5 jogos que a gente tem, que a gente vai ficar na frente deles. Aconteceu isso, não é igual o Paulista, que continua contando no mata-mata, não. Aconteceu isso, a gente decide na arena contra eles se a gente pegá-los antes da final. Só não decide na final, porque a final é no Maracanã. Aí se dá nas quartas de final Corinthians e Flamengo de novo, a decisão é em Itaquera. Aí a história é outra. E pela bola que os dois andam jogando, tá parelho para todo mundo. E diria até pro Fluminense. Tá apresentando um grande futebol. Tá parelho para todo mundo. Não há hoje uma superioridade assim absurda como a imprensa diz. Pode ser no elenco. Em campo, não. Até certo que o elenco do Palmeiras também sofreu baixas. Também, se você olhar no papel, também não está nada superior. É que é um time formado, um time bem ajustado, tem uma bola aérea muito forte, mas é um time batível. Prova disso 2 últimos jogos. Ah, jogou com reservas na Bolívia? Acho que se jogasse com os titulares também não venceria. Tá? A gente viu domingo contra o Água Santa. E o Flamengo está fazendo uma temporada horrorosa. Então a gente tem que aproveitar isso e ganhar casca. Por isso que essa vitória ontem foi tão importante. Para dar uma moral, para dar um alívio. A gente quebrou um tabu de 7 jogos. O Corinthians não ganhava um jogo na Libertadores fora da Arena Corinthians há 7 partidas. Desde aquele jogo contra o Lara, lá na Venezuela, por 7-2. Como o Lara é um time praticamente amador, nem conta essa vitória direito. Entendeu? Que o Júnior Dutra fez um golaço. De lá pra cá a gente jogou 7 vezes, a gente perdeu 3 e empatou 4. Então foi 7 jogos que o Corinthians não ganhava fora de Itaquera, pela Libertadores. Tabu quebrado. Outro tabu mantido. O Corinthians nunca perdeu para um time do Uruguai na Libertadores. 15 jogos agora, nenhuma derrota. 8 vitórias. Tá? Então, a segunda vez que o Corinthians estreia ganhando por 3-0, a primeira fora de casa. A única vez que o Corinthians tinha estreado ganhando 3-0 tinha sido contra o Botafogo em 96. Vejam um vídeo de ontem. Tá? Ontem eu fiz o vídeo de todas as estreias do Corinthians da Libertadores. Se der para deixar o card aqui, eu vou deixar. Assistam o vídeo de ontem. Tá? Então, essa é a nossa segunda melhor estreia. Mas por ser fora, é bem complicado, porque agora o Corinthians tem 3 jogos na arena. Se vencer os 3 jogos, está classificado. E dá para ganhar mais até. Dá para buscar pontos contra o Argentino Júnior e o Independente Del Valle. Dá para buscar. Eu vi o jogo entre os dois. Não são bichos papões, não. Mas se acontecer do Corinthians perder esses 2 jogos e ganhar os 3 que tem em Itaquera, tá classificado. Ponto.
Então, foi muito importante. Foi liderança, próximo jogo contra o Argentino Júnior. Se o Corinthians vencer o jogo com o Argentino Júnior, o Corinthians abre 3 pontos do Argentino Júnior, que é o time que também tem 3 pontos. Então, o Corinthians fica no mínimo 3 na frente, porque o Del Valle deve vencer o Liverpool. E aí, quando a gente vai jogar com o Del Valle, podendo abrir 6 de alguém, praticamente, ou manter 3 pontos dos dois. O que seria espetacular. Eu não sei se o Liverpool vai perder todos os jogos, né? Pode ser que ele arrume um empatezinho com alguém aí e também ajude a gente. Então, quando a gente pode chegar aí na virada de turno e no jogar fora, 3 pontos na frente com saldo de gols melhor dos dois. Entendeu? E aí, podendo aí empatar um dos jogos aí, empatando uma das partidas, o Corinthians garante que chega na última rodada em primeiro lugar. Precisando apenas dele para passar em primeiro. Olha a importância dessa vitória. Agora vamos analisar individualmente o time, tá? Individualmente. Cássio. O que eu tenho para falar do Cássio? Além de ser o maior jogador da história do Corinthians. Ontem o Cássio fez o jogo de número 55 pela Libertadores no Corinthians. É o primeiro jogador da história do Esporte Clube Corinthians Paulista a disputar 8 edições da Libertadores. 8. 12, 13, 15, 16, 18, 20, 22 e 23. 8 Libertadores o Cássio jogou. Ele precisa ganhar mais uma, né, gente? 55 jogos como titular nessas 8 edições. Não tem o que falar. Seria nota 10? Pode dar 11, 12, 13. Ele não tomou gol, ele fez uma defesaça. Quando precisou sair, ele saiu. Partida a la Cássio. Não salvou o Corinthians de nada pior, mas fez uma grande defesa no primeiro tempo. Não tomou gols. Não tem o que falar. O Cássio é o Cássio. Fagner fez um dos grandes jogos dele com a camisa. O Fagner também é sacanagem, né, cara? Sacanagem. Eu ia até colocar a camisa dele aqui. Né? Xingado porque perdeu um pênalti. Perdeu um pênalti, vai fazer o quê? Pênalti não é a especialidade do cara. Certo que no mata-mata, se o Corinthians, quando chegar no mata-mata, o Lázaro pega o Fagner e fala: você vai bater 20 pênaltis seguidos, meu irmão. Se precisar de você cobrar, a pressão psicológica não pode te matar, não. Mas ontem 2 assistências, né, cara? 2 assistências. Nota 10. Não tem o que falar. O Gil praticamente não apareceu no jogo. Isso com o zagueiro é ótimo. Um jogo que o time não toma gol, o zagueiro praticamente não aparece na partida. Não tem o que falar. Balbuena surpreendeu todo mundo. Foi o Balbuena que a gente quis. Nota 10 pro Gil, nota 10 pro Balbuena. Fábio Santos, outro que não apareceu no jogo que o time não tomou gol. 10 também. Defesa do Corinthians ontem não tem o que falar. O Liverpool chutou 2 bolas atrás. Pô, fora de casa. Os caras arriscam. Vai fazer o quê? Chuta de fora, acontece. Tava sorte do nosso lado. Contra o Ituano não tava, ela entrou. Mas você vai falar, não pode deixar o adversário chutar. Então, pô, nem o Manchester City, nem o Real Madrid, cara, impede o adversário de chutar a bola no gol. Isso não existe. Então, perfeita a atuação deles. O Rony foi substituído no intervalo. Não sei se era o cara para entrar em campo ontem e tal. Vou dar nota 6 pro Rony, mas não sei se era o jogo para ele, tá? Mas ele fazendo uma boa temporada. Posto Vera jogou de terno, craque. Posto Vera é craque, tá? Nota 10 para ele com louvores, tá? Aí o Renato, não vou dar nota, não tem como dar nota pro Renato, né? Vamos rezar para ser mesmo só menisco, cara, que é muito menos grave se for uma lesão ligamentar, total. Eu acho que não é uma ligação ligamentar total por 2 motivos. Primeiro, porque ele não torceu o joelho, tá? Ele apenas sentiu incômodo na hora de pisar. As ligações, como foi o caso do Mosquito, quando ele tomou quando ele caiu, eu já sabia que era ligamentar. Do jeito que ele torceu. O Renato não torceu, ele caiu, ele pisou fixo e sentiu. Então não parece ter sido rompimento ligamentar. Então, Deus me ouça, pelo amor de Deus.
Tá? Então vamos rezar para ser menisco mesmo, porque o menisco, o período de recuperação é bem menor, o Renato vai dar uma descansada, tal, e aí quem sabe ele volta voando no mata-mata. Aí entra o Maicon, também não achei legal, não gostei da partida do Maicon. Não vou dar 5,5, 6 porque o time ganhou, né? Não vou dar menos que 5 pro jogo que o time ganhou, né? Juliano, 8. 8, nota 8. Partidaça do Juliano, tá? O Yuri participa do ativamente, ele quase faz um gol, ele participa acho que do segundo gol, busca a bola, busca a arrancada. Às vezes não, ele vinha fazendo gols, mas às vezes não pinta tantas oportunidades. Ele já é um cara avisado, principalmente porque ele acabou de sair de vida da seleção. E isso que é bom, porque aí dá espaço pro Guedes. Então, o papel do Yuri em campo foi muito importante ontem. Vou dar nota 8 para ele também. Não, vou dar 8,5 pro Juliano e 8 pro Yuri. Porque o Yuri ele chamou bastante os jogadores uruguaios e deu espaço pro Roger brilhar. O Roger, para mim, o melhor jogador em campo. Ontem, também nota 10. Não tem nada para falar do Roger, a não ser, como eu falei, se você, Roger, for um pouquinho mais calmo, você vai para a seleção e você vai fazer a maior temporada da sua vida, tá? Calmo, calmo. Você já tem 10 gols, você não precisa fazer 30, 40 toda se fizer, ótimo. Então, se for uma bola que você não tem certeza que você vai fazer o gol, rola pro Yuri, véio, rola para alguém e tal. Vira assistente também. Cara, porque você não é o 9 e você tá usando uma temporada maravilhosa, perfeita. Você é artilheiro do Campeonato Paulista, deve terminar o Paulistão como artilheiro. Já começa a Libertadores com 2 gols. Pra você ter uma ideia, a Libertadores do ano passado, quando fez 5 gols, ontem só fez 3. Quantos podem no próximo jogo já empatar ou até passar, dependendo se for muito bem, a quantidade de gols que o time fez na Libertadores do ano passado inteira. O Roger Guedes não fez nenhum gol na Libertadores do ano passado. Perdeu um pênalti. Então ele faz seus primeiros gols na Libertadores com a camisa do Corinthians. Os gols do Corinthians do ano passado foi do Duqueiroz na Bomboneira, os 2 do Maicon e o do Watson contra o Always Red. Então, o Roger Guedes também faz seus primeiros gols na Libertadores. Muito importante. Dos que entraram, o Cantilho entrou bem, tá? Nota 7. O Cantilho melhorou a qualidade do passe do time. O Romero eu não vou dar nota. Foi piada ele ter entrado. Você tendo o Pedrinho, você tendo o Barleta podendo estrear para o time ganhando de 3-0. Aí foi um erro do Lázaro, uma preciosidade. Talvez ele tentou dar moral pro Romero. Falou, vai que o Romero faz um gol e desencanta. Cara, não sei nem porque o Romero foi contratado, pra falar a verdade, mas é isso. Então eu falei do Maicon que entrou, do Romero, do Cantilho. Entrou mais quem? Cara, acho que ninguém é relevante assim pra eu lembrar aqui. Tá? Se entrou, tá aí. O Romero nota 5 e não vai se fugir disso, porque o time ganhou, não vou dar mais menos que 5 pra ninguém, o time ganhou bem. E não comprometeu também os que entraram. Então tá tranquilo aí a situação. O Lázaro eu vou dar nota 5,5 para ele. Ele teve mais sorte que juízo, tá? Só que aquele gol não sai do Balbuena, ele teria tido problemas ontem. E então ele tem que pensar rapidamente em alternativas. Ah, ninguém esperava perder o Renato com 3 minutos? Ninguém, mas também não era nenhuma. O treinador sempre tem que pensar no pior. Também não era nenhum absurdo, né? Porque o Renato vinha voltando de lesão. Então ele já tinha que ter um plano ali. Acho que o Paulinho entrou também, tá? O Paulinho entrou também. Uh, não lembro também de nada que ele fez, vou dar nota 6 pro Paulinho. Também é outro que tá fazendo história aí nas Libertadores do Corinthians. Então o Lázaro já tem que pensar já desde o começo. O treinador sempre tem que pensar no pior. O treinador que entra pensando no melhor sempre se ferra. Então o treinador já tem que entrar pensando, putz, se meu time tomar um gol no começo?
Putz, e se meu goleiro tomar um frango? Ah, e se meu melhor jogador machucar no começo do jogo? O treinador já tem que ter isso na mente. Isso já é um case. O Lázaro é novo, mas ele já tem que pensar. Óbvio que ele vai torcer para isso não acontecer, mas se acontecer, ele já tem que ter o checklist pronto. A mesma coisa que um mecânico de avião. O cara, obviamente, ele não tá pensando que o avião vai cair, mas ele tem que trabalhar como se o avião fosse cair. Ele falou, ó, se o pneu estourar, o avião cai. Se isso daqui não funcionar, o avião vai cair. Ele tem que ter isso já na mente, para justamente já fazer os ajustes para que isso não aconteça. Então, o treinador que se preze já tem que entrar em campo. Ó, e se o meu jogador faz uma besteira e é expulso? E se o meu principal jogador machuca? E se o meu goleiro toma um frango? E se eu tomo um gol de cara? Todas essas situações ruins já tem que estar na cabeça do treinador. Isso que eu acho um absurdo em jogos que podem ir por pênaltis, o treinador não treinar a exaustão pênalti. Não interessa o adversário que ele vai enfrentar. E pode acontecer de tudo dar errado, o time não jogar bem e ir para os pênaltis. Então treina exaustão pênalti. Ah, existe a possibilidade de pênalti? Vamos treinar pênalti. Não que eu não tenha treinado com o Ituano, tá? Porque quem perdeu foi o batedor oficial. Mas não interessa o adversário. O Palmeiras com a Água Santa, eu tenho certeza que o Abel vai treinar pênaltis. Porque o Palmeiras não vem nessa maravilha toda de golear os outros, vai que dá só 1-0 pro Palmeiras e vai pros pênaltis. Entendeu? Como o Água Santa tá treinando pênalti há 200 anos, o Palmeiras vai treinar também, porque senão é burrice. Não pode pensar nisso. Então o Lázaro tem que ter um checklist da desgraça no colo dele. Pra ele já saber as ações que ele vai fazer com que forma que acontecer. E se o Corinthians tomasse um gol com 1 minuto de jogo? O que faz? E se o Gil fosse expulso? O que ele faz? Ele já tem que ter isso em mente. Então, quando o Renato se machucou, ele parecia que não sabia muito o que fazer. Tá? Eu acho que na situação dele eu colocava o Maicon também. O jogo tava 0-0, tal, tudo. Mas ele tem que pelo menos já ter isso planejado. Tá? Então eu vou dar 5,5 pro Lázaro, porque primeiro jogo de Libertadores dele, tá, vamos dar um crédito, e porque o time ganhou, tal, jogou muito bem o segundo tempo, ele conseguiu pela primeira vez fazer o Corinthians apresentar um futebol vistoso fora da Arena Corinthians, isso não tinha acontecido nem naquela vitória no Morumbi, então isso é importante, isso é importante, então o Corinthians o Corinthians vai jogar. Nossa, perdi minha linha de raciocínio. O Lázaro. Então, isso é a minha avaliação do time ontem, tá? Agora a gente vai para pertíssima Belém do Pará. Eu queria aqui contestar uma reclamação de alguns torcedores. Sacanagem o que o Remo está fazendo. O Remo está cobrando R$ 200 do torcedor corintiano. Quando o Corinthians vai jogar num estado longe como é o Pará, tem muito corintiano ali. E o cara não tem condição de vir para São Paulo. Não tem condição de vir para Arena. A única chance da vida do cara é ver o Corinthians. O Corinthians não joga no Pará desde 2014. Quando jogou com o Goiás. O Goiás mandou um jogo lá. São aí 9 anos. Tá? Então tem torcedor que está há 9 anos esperando para poder ver o time de coração. Tá? O Remo precisa de dinheiro, a gente entende, mas é muita sacanagem isso. E o Corinthians, com dinheiro, com a arrecadação que a Arena tem, o Corinthians pode subsidiar parte desses ingressos, tá? E se o Remo for sacana, coloca R$ 500 o ingresso do Remo aqui. Porque tem torcedor do Remo que também nunca vê o time aqui em São Paulo, que o Remo tá na terceira divisão, nunca vem jogar em São Paulo, tá doido para ver o Remo e a gente vai fazer do mesmo jeito. Isso é sacanagem, cara. Isso não é certo. Isso não é certo, tá? Então, muitos torcedores corintianos comprando ingressos da torcida do Remo. Não vai ter problema, porque parece que a torcida do Remo e a torcida do Corinthians não tem problema nenhum entre as duas e há uma cooperação. Mas isso é sacanagem. Ontem também, tá? Ontem a parte do Liverpool estava vazia
e a parte reservada para o corintiano estava cobrando 150 conto. E a parte reservada para o torcedor do Liverpool estava cobrando 80. Metade, praticamente. Entendeu? Sendo que o Liverpool perdeu a chance, de repente, de abrir o estádio inteiro para qualquer torcedor e ter mais gente no estádio e ganhar mais dinheiro. Preferiu ter o estádio vazio e tomou 3-0 e provavelmente uma renda ridícula. Então o Remo tem que dar o exemplo. Eu sei que a torcida do Remo é grande, diferentemente do Liverpool. O Remo é um time tradicional, o Liverpool é um time que não tem significado nenhum. Então a torcida do Remo vai em peso pro jogo, que acho que vai ser no Mangueirão. E então, diferentemente do. Não vai ter tanto espaço vazio. Agora, 200 conto é sacanagem. R$ 200 é sacanagem. E parabéns para a torcida do Remo que está aceitando que os corintianos possam ver o jogo no meio da torcida do Remo. Sabe que é importante. Muita gente. E tem torcedores do Remo que tem simpatia pelo Corinthians, mas torce para o Remo porque o Corinthians nunca vai jogar lá. Então há uma simpatia de alguns torcedores, então isso acabou nesse jogo sendo positivo. É diferente, por exemplo, quando o Corinthians vai jogar aqui no interior de São Paulo, em que as torcidas do interior de São Paulo odeiam o Corinthians. Se for um clube tradicional, tá? Né? Como Ponte Preta, por exemplo. Aí com o Remo parece ser um pouco diferente. E é isso. Time uma semana para treinar, é só uma viagem longa, né? Fazer o quê? Uma viagem longa. Eu tava falando se o Corinthians ia direto de Montevidéu para Belém, não tem motivo, né? Porque São Paulo fica no meio do caminho, quando é voltar para São Paulo, o Renato vai ser avaliado, depois viajar para Pará. E aí deve ir com o time completo. Não tem muito o que falar. Aí no lugar do Renato deve entrar o Paulinho, ou como o jogo é fora de casa, acho que deve entrar o Paulinho. Talvez ele entre com o Adson ou com o Barleta, né? Vamos ver. E não se engane, corintiano. O time do Remo é melhor que o time do Liverpool. Pode vai ter mais dificuldade contra o Remo do que teve ontem. Esse time do Liverpool não jogava a Série C no Brasileirão. Tá? Então a gente sempre tem aquela, um é Libertadores, o outro a gente tá jogando a Copa do Brasil com um time de Série C. Cara, o futebol brasileiro tá num nível tão superior que o Remo, se jogar contra o Liverpool no Mangueirão, o Remo vence. Então o jogo de quarta-feira que vem tem tudo para ser mais difícil. Tá? Tem tudo para ser mais difícil. E os jogadores, como eu falei, se quiser poupar alguém, os jogadores vão ter que jogar pela folga. Chegar nos jogadores e falar, então mata o jogo aqui na ida, porque aí no jogo da arena aí vocês descansam. Aí eu boto um time alternativo. Agora, se vocês deixarem para decidir na arena, não tem o que fazer. Aí fica a critério dos jogadores. Tá? Mas se o Corinthians ganhar bem do Remo lá, e o Corinthians também já encaminha sua classificação para a Copa do Brasil também. E aí vai ter um começo de Brasileirão mais tranquilo, né? Para ficar ali na parte de cima da tabela e poder focar um pouco mais no começo do Brasileirão, sendo que a Libertadores e a Copa do Brasil já vão estar cá entre nós sob controle, né? Vão estar mais sob controle e isso é importante, tá? Se você gostou do vídeo, se você gostou do conteúdo, pede aí, Nina. Se inscreve aí no canal, fazendo favor. Se vocês gostam. Se você gosta de vira-lata também, você também. Se você gosta de vira-lata, você também pede para você se inscreve no canal. Valeu? Vai Corinthians. Vambora, tudo nosso.